Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula pela comunidade segundo ciclo, Escola do Amadurecimento. Estamos aqui hoje para falar de abundância ou mentalidade financeira, dinheiro. Toda aula tem um nome bonitinho, né? Essa aqui é cultivando uma mentalidade de abundância para o sucesso. Ficou meio comercial demais, eu sei, mas vocês vão entender ao decorrer da aula aqui que eu vou conseguir dar um tom aí um pouquinho diferente do que a gente ouve por aí. Até porque já só de falar sobre abundância, a gente já encontra uma certa resistência, né? A galera vai, como eu comentei com a Karine aqui, com o Wallace antes de começar a gravação, a galera vai falar de taxa Selic, de GPM, de CDB, CDI, lá, e pouco se fala sobre é, como chegar até esse lugar, né? Então, o que que eu preciso ter de atributo, onde que eu erro, onde que eu acerto, por que que tem gente que ganha 10 mil, não investe R$ 1, tem gente que ganha 2 mil, investe 500. É muito louco isso, mas eu acho que eu acredito que eu vou conseguir amarrar isso aqui de uma forma interessante para vocês. Então, já adianto que essa é uma aula que vai colocar você que está assistindo isso aqui, seja ao vivo, seja gravado, para pensar de uma maneira diferente sobre dinheiro, sobre abundância, sobre mentalidade no geral com relação a dinheiro. Mas eu quero te garantir que essa aula é para você. Então, antes de eu começar, eu vou falar algumas frases aqui, e se alguma dessas frases tiverem eco dentro do seu coração, essa é uma aula para você, tá bom? Se você acha que não tem para todo mundo, por isso que você tem que garantir o seu, essa é uma aula para você, tá? Se você é daquelas pessoas que duvida quando alguma coisa boa acontece e fala assim, meu, isso aqui é bom demais para ser verdade, essa também é uma aula para você. Se você é uma dessas pessoas que quando tudo na sua vida dá certo, né, tá dando certo, você começa a duvidar de que tá bom demais para ser assim, né? Ou então aquelas que protelam, né, a sensação de paz. Ah, quando tudo der certo, eu vou me sentir em paz, eu vou ficar tranquilo. Essa também é uma aula para você. Fica aqui comigo. Se para você, quem tem muito é porque tirou de alguém, também essa é uma aula para você. Se para você as coisas nunca acontecem de maneira fácil, é sempre no tiro, porrada e bomba, é sempre embaixo de pancadaria e rastro de sangue. Essa também é uma aula para você. E por último aqui, para fechar o nosso diagnóstico aqui, se para você ganhar, você acha que alguém tem que perder, essa é uma aula para você. Se alguma dessas frases encontrar um espaço no seu coraçãozinho, a gente tem que ficar até o final dessa conversa, porque eu vou entregar bastante coisa para você, tá bom? Essas são algumas frases, galera, que não são só palavras, né? Não são só palavras ao vento. Elas são reais programações mentais que mantêm a gente numa vibração de escassez, tá? Vocês vão ver aqui que durante a nossa construção, eu vou falar sobre escassez, que é o oposto da abundância, né? E o que mantém a gente nela. Mas também o que que mantém a gente, o que que leva a gente para a abundância. Então, a gente vai construindo toda a aula, ela tem uma tese central. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do nosso companheiro de aventuras e a gente começa esse papo aqui. Deixa eu só carregar para vocês e aí a gente começa. Aí, acho que foi, né? Aí foi. Galera, qual que é a tese da aula de hoje? Em cima do que a gente vai se apoiar para a construção dessa narrativa que eu vou trazer para vocês hoje? Abundância é frequência e pode ser sintonizada, assim como um rádio. Isso mesmo, meu querido, minha querida. Então, eu vou anotar aqui na nossa luzinha. Abundância. As pessoas que estão chegando aqui na aula, eu sempre aviso que a minha letra é horrível. Então, é isso. Abundância é uma frequência e pode ser sintonizada. Como assim, Mal? É exatamente como está escrito. E pode ser sintonizada. Exatamente como está escrito, tá? A abundância, ela é um estado de espírito que a gente pode provocar ele na gente.
tá? Para que a gente possa viver isso e que a gente possa sustentar isso também, tá? Quando a gente vibra nessa frequência da abundância, a gente consegue começar a construir coisas diferentes, a usufruir de uma forma melhor do que a gente tem e do que a vida tem a oferecer, né? No áudio que eu mandei para vocês no grupo, lá acho que na segunda-feira ou na terça-feira, agora eu já não me recordo ao certo, eu comentei que, pô, tem gente que tem grana e não é abundante, por incrível que pareça. E eu tenho um caso aqui bem próximo, né? Eu comentei com vocês que eu tô mudando de casa essa semana e o dono dessa casa que eu moro hoje, que é de aluguel, ele tem, acho que outras 5 casas aqui no bairro, todas de aluguel. E, cara, pensa num cara escasso, cara. Assim, uma casa aqui nesse bairro aqui, mais ou menos, que eu tava olhando enquanto eu tava pesquisando a que eu vou me mudar, gira em torno de 1.500.000 a 1.800.000, por aí. As casas aqui têm esse valor médio, porque elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, sobrados e tal. O cara tem umas 4, 5, então ele tem um patrimônio, né? Só que toda vez que tem que arrumar, cara, uma fechadura, o cara não paga R$ 1 pra ninguém arrumar. Ele vem lá da casa do chapéu, pega o carro dele, se veste de mendigo, entra aqui em casa e pinta as coisas, quebra tudo e assim, é absurdo. É absurdo. Eu já até evito de requisitar muito eles, porque são dois irmãos, na verdade. Tem um que mora aqui perto, que cuida, acho que das posses do outro irmão, e o que é o dono mesmo. Então, esse daí, cara, é engraçado que eles brigam por tudo. Briga porque gastou parafuso, briga porque gastou tinta demais. Eu falo, cara, os caras têm 5 casas de aluguel no bairro, estão aqui brigando por coisa de 50 centavos, de R$ 2. É absurdo. Então, assim, não é porque a pessoa tem uma grana que ela necessariamente vibra em abundância. Tem muito a ver sobre merecimento, muito a ver sobre se sentir, né, ter posse mesmo, né, disso. E eu já quero fazer um aviso aqui para vocês. Claro que o ambiente em que a gente está inserido vai influenciar, tá? Mas a gente vai construir hoje a nossa ideia em cima desse desse poder pessoal que a gente tem de criar o nosso ambiente, de criar o nosso clima. Então, mas mal, pô, uma laranja podre estraga uma caixa, não sei o que e tal. Concordo. Porém, a parte do ambiente eu vou trazer mais na parte das ferramentas em si. Hoje eu quero ferramentar muito mais você enquanto indivíduo para que você possa con- concretizar aí, né, ou viver nessa frequência, sintonizar essa frequência da abundância. Para isso é importante vocês resgatarem um conceito também que eu dei lá nas aulas do começo e que sempre que eu vou falar de uma mudança grande de paradigma, eu tenho que relembrar ela, tá? Que é o ciclo ver, fazer, obter. Então eu vou resgatar com vocês aqui para que vocês saibam exatamente como que a gente vai desenvolver essa ideia. Então, o que que é o ver, fazer, obter? Basicamente, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vejo molda aquilo que eu faço molda os resultados que eu obtenho hoje, e o que eu tenho hoje molda a forma com que eu vejo o mundo. Então, dentro do que a gente vai construir hoje, a gente vai abordar muito sobre ver e muito sobre fazer, tá? Hoje não é uma aula sobre obter, não, como eu disse, não é uma aula sobre Tesouro Selic, não é uma aula sobre estratégias concretas para que vocês consigam sair daqui, nossa, aplicando na bolsa, não é isso. Hoje a gente vai atuar muito em cima de paradigmas e ações e maneiras com que a gente performa na vida, tá? Então, resgatando aqui a ideia da abundância, a abundância ela é um estado interno que se manifesta internamente. Então, eu me sinto abundante, eu me sintonizo nessa frequência de abundância, e aí eu consigo enxergar oportunidades, eu consigo criar espaços, eu consigo criar lugares para que eu possa viver em de acordo com esse estado interno. Basicamente, também o mundo interno que a gente tem, ele molda o mundo externo. O nosso posicionamento molda as nossas relações e molda tudo que a gente tem à nossa volta aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver o meu WhatsApp aqui que tem alguém mandando 1 bilhão de mensagens. Ah, não. Tá, beleza. Voltando aqui para o nosso raciocínio, então, a frequência ela pode ser manifestada externamente desde que você sinta ela internamente, tá?
E ela, como eu disse, pode ser intencionalmente provocada. A gente vai construir ela aqui, onde eu tô errando, onde eu tô acertando, como que eu desenvolvo isso. E quem vive em abundância cria mais, serve mais, multiplica mais e a vida vai nesse contínuo. Então pensa se eu, quando eu acordo com o pé direito, o dia tende a ser muito melhor, né? Ao passo que eu acordo um dia com o pé esquerdo, chuto o pé da cama, piso no cachorro, piso no cocô do cachorro, bato o carro, tal, meu dia tende a ser uma bosta porque eu passo o dia mal, passo um dia numa frequência mal. Com a abundância é a mesma coisa, com o dinheiro é a mesma coisa. Vocês já perceberam que quando a gente mais precisa de dinheiro é tipo quando ele foge da gente? É quando ele corre, tipo, nossa, tem que fechar um mês, tem que pagar uma fatura, meu Deus do céu, e agora, né? Você vibra em escassez, aí o dinheiro, ó, some. Ao ponto que quando tá tudo indo bem, você tá lá com a agenda cheia, agenda lotada, atendendo dois, três por dia, não sei o quê, e você fala, nossa, esse mês eu estourei. Aí você estoura o dobro, estoura o triplo, por conta dessa tese aqui que eu tô explicando pra vocês. Só que assim, né? Eu não nasci numa família que me ensinou isso, não sei vocês. Muito disso eu tive que aprender ralando, tive que aprender dando cabeçada, é, batendo lata aí mesmo, literalmente, aí para poder entender um pouco disso e conseguir construir um pouco da minha abundância, da minha prosperidade, tá? Eu hoje me considero um cara próspero, me considero um cara que onde eu ponho a mão ali as coisas andam, as coisas crescem. E acho que a maioria de vocês aqui também, né? A maioria de vocês aqui também são pessoas prósperas, mas pode ser melhor, né? Não vejo aqui ninguém, nenhum coitadinho aqui ao vivo comigo. E se você tá recebendo isso e é um coitadinho, então pega do primeiro minuto ao último dessa aula que eu tenho certeza que as coisas mudam pra você aí. Vamos começar com os erros, né? A gente sempre começa aqui com o que a gente pode estar errando e não sabe. Para começar aqui, eu vou enumerar aqui para vocês, eu vou enunciar os inimigos da abundância. Então vamos anotar aqui os inimigos da abundância. O que que afasta a gente da abundância? O que que faz ela correr da gente quando a gente está precisando fechar um dinheiro de uma fatura? Quando bate carro, quando dá uma merda, por que que o dinheiro corre de mim? O que que acontece comigo que faz o dinheiro correr de mim, tá? Galera, primeiro ponto. Para entender de abundância, a gente não pode ver o mundo como uma pizza de 8 pedaços, tá? Então vou anotar aqui, tá? O mundo não é uma pizza de 8 pedaços. O mundo não é uma pizza de 8 pedaços. Falando de pizza nesse frio aqui é sacanagem, né? Mas se esforce, igual aquela figurinha lá que eu coloquei. Se esforce aí pra se manter na dieta. Assim, muitas pessoas enxergam o mundo. Opa, 8 pedaços. Muitas pessoas enxergam o mundo como algo limitado e assim, para eu poder ganhar, eu tenho que arrancar de você. Então, se pensa aqui, né? Eu tô aqui com vocês e para que eu possa ganhar alguma coisa estando com vocês, eu tenho que tirar de vocês alguma coisa. Essa já é uma grande visão. Para que eu possa ganhar, alguém tem que perder. O mundo é algo escasso, as coisas elas são limitadas. E acho que essa, né, para eu compartilhar um pedaço da minha pizza com vocês, eu vou ficar com 7. É menos, né? Ninguém quer menos, percebe? Ninguém quer dar um negócio que vai faltar pra gente, né? Dinheiro mesmo na rua. Poxa, eu comento com vocês direto que tem aqui em São Bernardo, tem um rapaz que é o Moisés, né? O Moisés me vê, brilha um caixa eletrônico, porque toda vez que ele me vê é 5, 10 conto que eu dou pra ele ali. O que eu tenho na carteira de papel, eu acabo dando, às vezes, quando eu não tenho, eu faço um Pix pra ele, só pra dar uma moral mesmo, porque ele é um moleque esforçado, tá sempre na rua, mas, pô, se eu mandar esses 10 reais, esses 50 reais, meu, e se eu precisar desse dinheiro, né? Tipo, a gente hoje não anda muito com papel na carteira, então se eu precisar pagar um estacionamento que não aceita cartão, Pix, nada, vai faltar pra mim, né? Então, quando a gente. Muitas vezes eu vejo que a pessoa ela se bloqueia de ser alguém bom, de fazer alguma coisa boa, porque ela enxerga o mundo como algo limitado, né? Quando a gente tenta garantir o nosso a força, né? É como se a gente estivesse negando uma fonte inesgotável que é o próprio Criador, né? Que é o dono do ouro e da prata ali. Quando eu fico com medo de entrar em alguma coisa, de pagar alguma coisa, quando eu vejo uma fatura de cartão que chega meio alta e isso me faz suar frio,
eu estou assumindo, né? Estou sintonizando a minha frequência automaticamente para escassez. Então esse já é um primeiro erro, tá? O mundo não é uma pizza de 8 pedaços. Você ajudar os outros não vai fazer com que você fique sem. Para que você ajude alguém, você não precisa tirar de você, tirar da sua boca. Você não precisa abrir mão das suas coisas. Dá para você ser alguém abundante e ainda assim não ficar sem. Dá para você derramar sobre os outros e ainda assim não ficar sem. Tá? Esse já é o primeiro pedaço. Para quem não conhece ainda o ritmo, daqui a pouco a gente vem fazendo aí os acertos. Por enquanto é só para você fazer o seu diagnóstico aí. A gente brinca que é o bingo, né, Ale? Vai fazendo o seu bingo aí. Vê se você tem esse primeiro ponto aqui, já anota, já registra aí para você. Segundo ponto, galera. Invejar ou falar mal. Invejar barra falar mal de quem está crescendo. O que é isso? Isso aqui é você assumindo, é você assinando um atestado de que você é incapaz de chegar onde aquela pessoa está chegando, tá? Quantas pessoas você não conhece assim? Fala assim: "Ah, você viu lá o fulano? Postou um videozinho ridículo, viralizou." Eu aqui, ó, gravo todo dia, posto todo dia, faço mil coisas aqui, põe tráfego pago, nananã, não viraliza. Agora, babaca lá, com aquele vídeo de merda que ele fez, viralize ou não, que bosta. O mundo não. O Deus tem os seus preferidos, não é possível. E eu não sou um deles. Então, assim, invejar, galera, falar mal de quem tá crescendo, agora de um jeito bonitinho, né? Repudiar quem tá se dando bem, ou em qualquer área, ou qualquer projeto. É um erro crucial contra a sua abundância, porque o que impede você também de crescer tanto quanto aquela pessoa? O que impede você de surfar aquela onda que ela está surfando? Porque ao invés de você xingar ela e criticar ela, você não vai e não faz igual também, pelo menos, né? Não posta a frequência que ela posta, não entra nos tópicos que ela toca, não, sei lá, não dorme a hora que ela dorme, não acorda a hora que ela acorda. É um bom caminho para você começar já, né, a se colocar aí no lugar de quem tá chegando lá. Você viu alguém crescendo? Antes de falar mal dessa pessoa, pensa, cara, eu posso chegar lá também. Quando você chegar lá, eu tenho certeza que vai ter alguém que vai ver lá o seu trabalho e vai falar assim, putz, olha lá o fulano lá, olha lá o Wallace. Hã? Com aqueles videozinhos dele lá, com teatrinho. Wallace? Pelo amor de Deus. Meu, vocês têm que visitar o perfil do Wallace, depois eu deixo aí. O Wallace é ferrado no Instagram. Ele manda muito bem. E toda vez que eu vejo um vídeo dele passando na minha For You, eu dou um like, eu comento, falo que tá ótimo. Parabéns, Wallace. Mas isso aqui é um perigo, tá? Você vê quem tá crescendo, você tacar a pedra em quem tá crescendo, faz você afundar. Anota isso aí no seu coraçãozinho, tá bom? Vamos lá. Terceiro erro que a gente pode cometer, né, que é um inimigo da abundância. Rejeitar o cenário atual, o cenário ideal. Rejeitar o cenário ideal. O que é rejeitar o cenário ideal? Você já conversou com algumas pessoas que, na hora de fazer uma negociação, fazer um plano e tal, a pessoa nunca consegue considerar o melhor cenário? Do tipo assim, não, vamos dar um exemplo aqui, vai, fazer um Dia das Mães aí, Ale, juntar a família no Dia das Mães aí, ó. Não, ó, vamos fazer assim, ó. Você traz a salada, eu faço a carne, a tia Jaira traz o. A tia Jaira falou comigo hoje, a senhora velhinha do caramba. A tia Jaira traz o doce e você traz os refris. Ah, não, mas ó, a gente já tem que contar aqui, ô Ale, a tia Beth, a tia Beth, dali é a tia Beth. É, a gente tem que contar, Ale, que assim, o doce que a tia Beth traz nunca é gostoso. Então vamos fazer o nosso aqui? Vamos fazer assim, ela traz qualquer coisa lá, mas a gente se vira com o nosso aqui, sabe? Tem muita pessoa que tem dificuldade em olhar para um cenário ideal e abraçar ele, né? Pensa que, vai, eu vou abrir um negócio. Ah, eu vou abrir um negócio, claro que não dá para ser sonhador demais, otimista demais, mas também não dá para entrar com pessimismo, né? Então,
Qual que é o melhor cenário? O melhor cenário é eu abro, as pessoas gostam da minha loja e dá tudo certo, né? Mas tem gente que sente que não dá mesmo para ganhar dinheiro, que não dá para ser realizado ao mesmo tempo, né? Que é o melhor dos mundos, né? Eu ganho dinheiro, eu sou feliz com o que eu faço. Tem gente que rejeita o cenário ideal. Ah, qual que é o cenário ideal? Putz, acho que não vai acontecer. Cara, pode até acontecer com fulano, mas é porque, como eu disse, né? Deus tem os seus preferidos e eu não sou um deles. Isso acontece com ele. Poxa, pode ser. Se acontecer comigo, é uma grata surpresa, adivinha? Não vai acontecer, né? Uma pessoa que já rejeita qualquer coisa boa que possa acontecer com ela, já tá, já tá assumindo que não. Também é mais um atestado que ela assina de fracasso aí ou de escassez que ela possa estar vibrando, tá bom? Quarto ponto aqui, quarto erro, quarto inimigo do da abundância. Preferir 100% de pouco do que ao 50% de muito. Essa aqui é pra quem tem DM de dois aí, galera que tem os dois aí. Tem gente que não consegue, né? Fala assim, tá, você vai ganhar muito dinheiro. Aí a pessoa fala assim, tá, e você vai ganhar quanto? Muito também. Ah, não, então eu não quero. Vem aqui, ô Wallace, vamos fazer uma parceria? Cara, você vai tirar uns 5 mil aí, cara, tranquilo. Tá, e você vai tirar quanto? Ah, eu vou tirar 6,5. Não, aí eu não quero. Não, não dá. 6,5 por quê? Só porque você deu ideia? Não, não quero. Não quero. Prefiro fazer sozinho aqui, sabe? Prefiro fazer sozinho. Eu já vi várias pessoas falando isso. A última vez que eu ouvi alguém falando isso foi no TikTok. O cara tava falando a diferença, acho que era do curitibano pro paulista, alguma coisa assim, mas você vai ver isso daí do tipo, a diferença do americano pro brasileiro. Toda hora vai ter um nós contra eles, algum lugar é melhor do que onde eu tô. Mas tem muita gente que literalmente, quando vai se deparar com, eu ganho, e você ganha também, a pessoa, ela prefere ficar com um pouquinho dela ali, tudo do pouquinho dela, do que ver alguém ganhando junto. Como eu disse, isso é um baita de um erro, isso daí também é um atestado de escassez, né? Você vai continuar vibrando na escassez se você não entender que é muito melhor, às vezes, você ter 50%, sei lá, de uma coisa que rende muito, do que você ter 100% de algo que você faz sozinho, vive do seu próprio suor, chora lágrimas de sangue todos os dias para conseguir fazer e tem uma vida aí muito, muito aquém do que você poderia ter, né? Então, não dividir o bolo com ninguém é um atestado de escassez e é um inimigo da abundância também. Beleza? Quinto ponto aqui, pessoas que falam que o pouco com Deus é muito. Essa aqui é da minha mãe. Pouco com Deus é muito. Essa aqui eu ouvi muito, muito, muito. Pouco com Deus é muito. Isso aqui vai gerar na gente, galera, um romantismo sobre viver de migalhas, tá? Isso aqui é um perigo. Por um tempo eu tive essa crença aqui por um bom tempo. Como eu falei, é a frase da minha mãe, né? Toda vez que minha mãe via que alguma coisa foi mal, ela falava assim: Filho, fica tranquilo, o pouco com Deus é muito. Isso entrou na minha cabeça, ficou no meu cérebro, até o dia que eu falei que isso deveria sair da minha cabeça. Mas se contentar com migalha e achar que humildade é, como eu disse, um problema, né? É uma desonra disfarçada, entendeu? Se Deus colocou a gente para ser alguém próspero no mundo, né, para viver bem, né? Não colocou ninguém aqui para passar necessidade, qual que é o problema de eu esperar que as coisas deem certo, que as coisas deem bem? Por mais que um pouco com Deus é muito, tem momentos que a gente tem que repetir isso pra gente, mas você viver isso como um estilo de vida é um problema, tá? É um problema e, como eu disse, mantém a gente vibrando também em escassez, beleza? Sexto erro aqui que mantém a gente, que é o inimigo da abundância. Ter certeza da falha. Eu falei isso em algum lugar. Certeza da falha. Ah, falei isso na aula passada, pô. Certeza da falha. Tem aquela galera que fica assim, né? Cara, mas e se der certo? Quer dizer, e se der errado? Mas e se der certo, né? Ah, mas e se der errado? Mas e se der certo? Cara, mas eu acho que vai dar errado. Cara, mas eu acho que vai dar certo. Você entrar em qualquer coisa tendo certeza que você vai falhar, já é um problema, né? Você, às vezes, muitas vezes, vai adiar decisões importantes por medo de perder. E aí também é um pouco daquele papo que a gente conversou no grupo hoje. Sempre vai ter algo que a gente vai usar de escudo
para não mudar, para não assumir risco. E você ter certeza que vai ser, né, que você vai ser o premiado, né, que você vai ser mais uma vítima da lei de Murphy, que tudo que puder dar errado vai dar errado com você, mantém você vibrando em escassez, é um inimigo da abundância e vai paralisar você, tá? O medo ele paralisa. A fé ela move a gente, né? Quando a gente tem fé em cima de algo, ela leva a gente a lugares que a gente jamais imaginou que iria sem ela. O medo faz a gente parar, duvidar, estagnar, tá? E muitas vezes a gente adia muitas coisas por medo e declarar isso, né? Pô, não quero porque não quero fazer, não quero tentar, porque, meu, se der errado isso aqui, eu não sei se eu aguento. Cara, claro que aguenta. Claro que aguenta, fica tranquilo. Se der errado, você tenta de novo e tenta de novo até dar certo. Esse sexto erro aqui tem tantas camadas que eu ficaria aqui 20 minutos falando só dele. Mas eu tenho que correr, eu prometi aqui entregar esse conteúdo em 1 hora para vocês. Vamos lá, sétimo erro, sétimo inimigo da abundância. Não afiar o machado. Essa aqui é absurda. Essa aqui eu também erro nessa aqui, viu? Essa aqui eu marquei no meu bingo. Não afiar o machado. O que é não afiar o machado, galera? Tem uma frase, eu acho que é do do George Washington. Acho que é do Washington, que é da Declaração da Independência lá dos Estados Unidos. Ele fala assim: se eu tivesse 4 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 3 horas afiando meu machado. Isso é uma baita de uma verdade, porque se eu tô com um machado bem afiado, eu gasto muito menos tempo, eu faço as coisas de uma forma muito mais rápida, muito mais direta, eu consigo ter muito mais resultado com menos esforço, né? Só que para isso eu precisei gastar 3 horas afiando o machado. Então, como que eu afio o meu machado na vida real? Como que eu trago isso para uma situação prática da vida? Investindo na gente, tá? Então, uma pessoa que não investe em si, que não investe tempo, energia, dinheiro, não cuida do seu intelecto, não cuida do seu descanso, não cuida da sua cabeça, não cuida da sua sanidade, é uma pessoa que também é inimiga da abundância. Muitas vezes a gente só consegue dar saltos na vida, né, saltos quânticos na vida, através de estudos, de investimento. Você paga uma mentoria, você aprende uma coisa, você paga um curso, você aprende outra coisa, e com a prática, obviamente, com o tempo que você dedica muitas vezes colocando dinheiro também naquela coisa para que ela aconteça, você vê a sua vida andar. Olha que maravilha, você vê a sua vida prosperar e você se sente abundante na vida, beleza? Vamos lá, o oitavo ponto aqui, para não demorar muito nessa entrega. Oitavo erro e último aqui que eu vou colocar, poderia colocar 18, mas eu vou colocar uns 8 principais ali para a gente poder respeitar a nossa abordagem padrão aqui do segundo ciclo, é uma etiqueta com preço baixo. Essa aqui é foda. Essa aqui eu também já tive. O que é uma etiqueta com preço baixo? Pensa assim, numa, você entra numa loja de tênis, vamos supor. Aí tem lá um tênis que custa, você sabe que ele custa R$ 2.000. E você vê na etiquetinha dele lá que tá saindo por R$ 200. Você não vai chegar no caixa e falar assim, moça, ó, isso aqui custa 2.000, tá? Tá com a etiqueta de 200. É isso mesmo? Dificilmente a galera vai fazer isso, né? A galera vai pegar o tênis, vai pôr no caixa, já vai deixar o dinheiro até trocado na mão, né? Falar, tá, ó, tá os 200 do tênis aí, obrigado, passar bem. A verdade é que ninguém vai pagar mais do que tá na sua etiqueta, tá? Ninguém vai pagar mais do que o preço que você coloca em você mesmo, tá? Tem gente que tem vergonha de cobrar pelo trabalho, tem gente que tem vergonha de pôr preço no trabalho. Tem gente que tem vergonha de receber dinheiro, né? Que tem dificuldade de acreditar que é digno de alguma coisa, né? E isso fecha mais uma vez também o fluxo de abundância, né? Se eu valho pouco, que eu tô fazendo aqui, né? A gente, claro, como isso resvala um pouco em autoestima, mas como eu comentei, tem um pouco de paradigma, um pouco de ponto de vista, tem um pouco de autoestima aí envolvido, mas a verdade é que ninguém vai pagar mais do que está na sua etiqueta. Então saiba o seu valor, saiba quanto você vale, para você poder se sentir abundante, tá? Todos esses 8 comportamentos aqui, eles vibram na escassez.
tá? Quais deles, me pondo na roda aqui, né? Me jogando na piscina, que você sabe que eu adoro me expor aqui pra vocês. Quais deles eu já tive em algum momento da minha vida? Todos, tá? Os oito. Eu ia arriscar aqui, mas eu já tive os oito comportamentos em alguma fase da minha vida, tá? Do dia que eu me entendi como um ser humano, como uma pessoa. Vai dormir de amor. Boa noite. Nossa, ela perdeu o skatinho de dedo dela. Boa noite. Não tá achando, tadinho. Tá chorando aqui. Então, assim, já tive os oito, tá, galera? Em alguma fase da minha vida eu já tive os oito. Eu acho que os que eu mais recentemente tive que abandonar é, foram esses últimos dois aqui, ó. Vocês sabem que eu sou um cara que tem dificuldade de parar muitas vezes, né? Trabalho de manhã, de tarde, de noite, vou só tocando, só fazendo, acelerando e quando eu não tô trabalhando, tô estudando, quando não tô trabalhando, estudando, eu tô com as crianças, então é um problema pra mim parar, é um problema pra mim, era, né? Vou falar no passado porque eu estou lutando contra isso bravamente. E também, às vezes, reconhecer o seu próprio valor, né? Às vezes a gente fica aceitando menos do que merece aí, pura, pura buchitagem aí, pura vacilação da nossa parte com a gente mesmo. Beleza, Mal. Esse bingo aí também eu fiz 8 pontos. Ó, esse aqui eu gabaritei, esse aqui eu dava cartela cheia na quermesse com esse bingo. Eu acertei todos e todos eles eu vivi. Eu posso dar uma situação da minha vida para cada um deles para vocês, mas essa não é uma aula sobre mim, é uma aula sobre nós. Então, vamos focar aqui nos nossos acertos. Então, beleza, Mal. Eu entendi isso daqui, eu me diagnostiquei em algumas coisas, mas eu quero entender o que que eu posso fazer para sair daí, né? Eu quero virar a minha chave, né? Como o pessoal dos podcasts fala. E aí, quando que foi que você virou a chavinha? Quando que eu vou virar a chavinha com relação à abundância, com relação à escassez? Como eu disse, a abundância, ela é uma frequência, você se sintoniza nisso e tem algumas coisas que vão fazer você se sintonizar na frequência de abundância, que vão fazer você ser uma pessoa abundante, sentir que é abundante e manifestar essa abundância na sua vida, beleza? Então vamos lá aqui. Quais são os 8 comportamentos de abundância que eu vou. Opa, opa, entrou uma ligação aqui, caramba. Quais são os comportamentos de abundância que a gente pode desenvolver? De abundância que a gente pode desenvolver. De abundância. Vamos lá. Primeiro deles, galera. Primeiro comportamento de abundância, ser canal de fluxo divino. Caraca, Mal, agora você. O que que você estava tomando nesse seu chá aí antes de entrar na aula? Ser canal de fluxo divino. Essa que é a frase mesmo. Alguns de vocês já me conhecem há um tempo, alguns de vocês são parceiros meus de outras, né, de outros carnavais, e vocês sabem que eu sou um cara que não guarda segredo, né? Então, assim, se eu sei alguma coisa, eu vou falar, se eu sei alguma boa prática, eu vou compartilhar, eu vou falar, e, cara, dificilmente eu guardo segredos, nossa, não vou contar porque você vai copiar e tal. Eu até quero que você copie, porque aí você testa na minha frente e se der certo, eu já aprendo com seus erros. Então, assim, se eu falar alguma coisa pra vocês e vocês forem na frente implementar, eu vou olhar e já vou colocar de um jeito diferente. Oi? Achou? Ai, que bom. Que bom. Ela achou já. Então, aqui, ser um canal de fluxo divino é o quê, galera? É gerar valor em cada interação, projeto, em cada lugar que você for, né? Em cada ponto que você participar, cada lugar que você tiver, você ser o fluxo divino, né? Porque se você for pensar assim, Deus ele é metafísico, obviamente, né? Mas ele é ilimitado, né? É onipotente, onisciente, onipresente. Então, tudo que existe se faz de Deus. Então, se a gente tá nesse fluxo divino, a gente manifesta, seja lá o que for, né? Jesus falava que se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria montanhas. E basicamente é isso. Quando você se coloca para servir, né, como um canal mesmo de criação,
não tem segredo, cara. O fluxo vai acontecer. Eu derramo em todas as minhas parcerias. Se eu conheço uma pessoa na esteira, eu tô aqui na esteira, tem alguém do lado, a pessoa pergunta o que que você faz, ela fala, eu também tenho uma empresa de não sei o que que eu faço para vender? Eu conto, eu dou a receita do bolo. Eu falo, ó, faz isso e isso, não paga ninguém, não contrata, pega R$ 50, põe aqui por dia, não sei o que, lá, pum, leads, para você vender horrores. E aí o resultado disso é que nunca falta projeto para mim, né? Nunca falta nem projeto, nem dinheiro, nem pessoa, nem problema também, porque junto com projetos vem muitos problemas. Mas nunca falta, porque eu entendi isso, cara. Eu falei, cara, conforme eu derramo, conforme eu sou esse fluxo divino, né? Conforme eu abençoo, quanto mais pessoas eu consigo abençoar, mais a minha vida anda. Porque para eu dar, eu precisei ter primeiro. Percebe? Você não dá aquilo que você não tem, você não derrama aquilo que você não tem. Então, seja lá o que for aí que você carrega no seu coração, não tenha medo de falar disso para qualquer um, não tenha medo de derramar isso na vida das pessoas, de sair falando, como eu falei, né? Se eu contar alguma coisa para vocês aqui, vocês implementarem primeiro, eu até erro menos na minha vez de implementar. Eu vou olhar o que você fez, falar, ó, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui colou, isso aqui não colou, já não vou fazer, entendeu? Então não tenha medo, seja você o fluxo divino. Quanto mais você se colocar nesse lugar de derramar, de servir, derramar na vida dos outros, mais você vai ter dentro de casa. Esse é o básico, porque para você dar, você tem que ter. Entendeu? Deus ele dá para você, você recebe e passa. É isso, esse que é o segredo, né? As maiores empresas do planeta são empresas que transitam dinheiro. Você transita energia, ideias, projetos, negócios, networking e tal, e você fica com uma parte disso. A sua vida vai sempre vibrar em abundância se você se posicionar como um canal de fluxo divino. Beleza? Fechou. Segundo ponto aqui, modelar quem está crescendo. O que é isso aqui? Diferente do ponto anterior lá, que a gente fala mal de quem está crescendo, a gente vai modelar quem está crescendo, a gente vai celebrar genuinamente quem está prosperando. Então, como que é isso? Nossa, eu vi que o fulano gravou um vídeo e deu super certo, cara. Eu acho que eu vou fazer algo nessa linha também. Não é copiar, tipo, tem muita gente que olha isso como inveja também. Ah, tudo que eu faço ele faz, é um invejoso. Muitas vezes é modelagem mesmo, né? Se você for pensar, eu quero ser um bom comunicador, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para o Silvio Santos, que é foi o maior comunicador do nosso século. Alguns vão falar que foi o Chacrinha, mas eu não vi o Chacrinha, eu vi o Silvio Santos. Então, assim, eu tentar buscar, né, modelar o Silvio Santos não me torna invejoso dele, muito pelo contrário, me torna fã, né? Sou fã do Silvio Santos. Eu quero um dia ter o poder de comunicar com a massa como o Silvio Santos tem. Vou modelá-lo, entendeu? E celebrar, né? Claro que ele chegou lá, boa parte pela inteligência dele, pela capacidade dele de fazer negócios e tal, mas como comunicador eu modelo ele e não tem problema nenhum. Eu não sou um paga-pau do Silvio Santos, assim como tem quando o Pablo Marçal acerta um conteúdo e a gente vai tentar imitar, a gente não é um paga-pau do Pablo Marçal, a gente tá modelando o que deu certo. Coloque no seu coração, tá? Não se sinta mal por estar modelando pessoas que estão crescendo. Isso, como eu disse, vai colocar você em um ritmo de abundância, em uma frequência de abundância, beleza? Terceiro ponto, buscar o cenário ideal. O que seria aqui buscar o cenário ideal? O cenário ideal, turma, é aquele que eu durmo muito bem com ele. Sabe assim? Cara, eu quero que isso aconteça exatamente dessa forma. Sabe? Por exemplo, eu quero que realização e prosperidade andam juntos. Eu quero que o meu trabalho me dê dinheiro. A gente falou isso muito naquele podcast de propósito e trabalho. Mas assim, eu quero que o meu trabalho e meu propósito andem juntos. Eu quero que o que eu faça de negócio prospere. E o cenário ideal é esse. Então, vamos buscar esse cenário ideal, entendeu? Nem que para isso a gente tenha que pensar numa terceira via, do tipo, vamos supor aqui, em parcerias. O sócio A quer de um jeito, o sócio B quer de outro. Por que não a gente não pensa num cenário ideal, onde eu consigo atender as principais demandas do lado A, as principais do lado B, e tenho aqui embaixo um lado C, com tudo isso compilado e reunido? É possível a gente buscar um cenário ideal. Tanto que boa parte das parcerias que deram mais certo na minha vida
Foram parcerias onde os dois conseguiam enxergar isso. Cara, qual que é o cenário ideal? Pô, o cenário ideal, Mal, é eu fazer isso, isso e isso, e você isso e aquilo. Fala, pô, pra mim também. Então, fechou? Fechou. Eu cuido da porta, você cuida da saída. Eu cuido da entrada, você cuida da saída. Beleza, beleza. Ah, eu cuido do palco, você cuida do bastidor. Beleza. Ah, eu cuido de postar vídeo e você cuida de fechar a venda no WhatsApp. Beleza. É isso. Acabou. Busquem o cenário ideal. Isso vai fazer você vibrar muito em abundância. É como se fosse o que a galera dos cursos do coach fala como região de excelência, lugar de excelência. Você tem um lugar de excelência e busque ele dentro de qualquer lugar. Parceria, casamento, amizade, chá das 5, Dia das Mães com a família, Alessandra. Busca o cenário ideal. Busca o cenário ideal. Problema nenhum. Vamos lá, qual que é o cenário ideal? Ah, eu quero isso, isso e isso, e você? Ah, eu quero isso e aquilo. Beleza, então vamos nessa que a gente consegue prosperar e honrar esse plano sem trair ninguém, sem passar ninguém para trás. Beleza? Quarto comportamento de abundância. Prefira multiplicar ao somar. O que é isso? Prefira multiplicar ao somar. Multiplicar. Eita, mais. Multiplicar ao somar. Muita gente fala assim: "Ah, cara, eu tô vindo pra somar, tô vindo pra somar, pra somar". Seria muito mais legal se você viesse pra multiplicar, né? Você pegar uma ideia que às vezes tá mais ou menos, agregar com o seu ponto de vista, fazer isso crescer. Eu tava até comentando hoje que o que eu mais gosto aqui nas aulas são a parte do final, que a gente troca, que vocês pegam a ideia e multiplicam isso. Não fica, tipo, vocês não somam do tipo, ah, olha, Mal, eu tô vendo o A, mas eu também acho que tem o B. Aí vem alguém e fala, ó, eu vi o B também, mas eu também vi o C. Muitas vezes a gente no final aqui a gente espanca, estressa a ideia o máximo possível e sai daqui com grandes insights, sai daqui com grandes ideias, porque a gente multiplica ao invés de somar. Dá um exemplo mais prático ainda que esse, tá? É como se a gente conseguisse dividir o bolo multiplicando a receita. Então, vou dar no mundo corporativo algo bem, bem claro que funciona assim. Quando você decide, por exemplo, virar uma franqueadora, quando você decide chancelar, formar profissionais, eu comento direto com vocês que a Dani, ela tem um potencial, a Dani Gruttolo, ela tem um potencial de alcance ilimitado. Ela tem 600 profissionais formados por ela. Cara, quantas pessoas, se cada um desse atender 100, faz a conta aí, entendeu? E se ela decidisse morrer com esse conhecimento? Se ela decidisse somar, todo dia ela atende um. Todo dia ela atende um. No ano ela atenderia, sei lá, umas 300 pessoas. Ao longo de 10 anos ela atenderia 3.000. Só que esses 3.000, se eu dividir isso em vários outros profissionais, a gente atende muito mais rápido, o mundo muda muito mais rápido. Então, tentem pensar por essa linha, tentem pensar na linha da multiplicação. Como que eu posso, ao invés de alienar você para que você some, eu consiga dar a quantidade certa de poder e conhecimento, muitas vezes o conhecimento vai ser o poder, para que você multiplique isso, para que você de forma independente consiga andar com as suas pernas, né? Uma outra coisa que eu falo aqui direto sobre criança também, que tem criança aqui o tempo todo, né? Cara, por que que eu vou ficar cortando o bife da minha filha, sendo que ela já tem idade para cortar o bife sozinha? E isso pode ser que desbloqueie uma autonomia dela, perceber que ela pode também amarrar o sapato sozinha. E daqui a pouco ela tá fazendo 10 anos e sabe, né? Daqui a pouco ela tá fazendo tudo sozinha, arrumando a cama, lavando o cabelo, secando o cabelo. Mas ela nunca vai conseguir secar o próprio cabelo depois do banho sem ela cortar o bife hoje, sem amanhã ela amarrar o sapato, depois ela arrumar a cama e tudo, e por assim vai, entendeu? Prefira sempre multiplicação. Multiplique ao invés de somar. Beleza? Quinto ponto. Saiba que é merecedora. O que que é isso aqui, galera? O nome já diz, né? Meio. "Ah, como assim, mano? Merecedora." É empírico, né? Na verdade, já tá dentro do próprio texto o que significa. Mas eu quero aprofundar um pouco mais, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de querer mais, tá? Sem se sentir mal, sem ter, sabe assim, sem ficar com medo de falar. Tem gente que tem medo de brilhar. O que eu quero dizer aqui é que todos vocês que estão aqui são merecedores demais. Então pensa um cenário ideal. Qual que é o cenário ideal? Cara, o cenário ideal é eu dar aula também.
pensa assim, todo mundo que tá aqui, criar uma própria comunidade de aulas semanais de autoconhecimento. Cara, genial! E se vocês replicarem meu conteúdo, então, genial e-mail, que eu vou ficar assim, me sentindo, nossa, nas nuvens. Incrível. Ah, mas mal, seu conteúdo. Cara, fala lá. Não vou levar essa porra pro caixão, não. Entendeu? Então, assim, saibam que vocês são merecedores demais, tá? Então não tem problema em querer mais, não precisa ter vergonha de querer mais, não tem problema de querer mais brilhos, mais status, de querer mais paz, de querer mais ser mais feliz, mais alegre. Vocês são merecedores. Como eu falei, Deus não coloca ninguém aqui pra ficar tosquiando a pessoa, né? Pra ficar cutucando ela, pra ela se sentir mal o tempo todo e se sentir um pedaço de lixo. Todo mundo aqui merece mais, todo mundo aqui merece viver melhor. Se você tá bem hoje, pode melhorar. Se você tá ótimo, pode melhorar. Se você tá extraordinário, pode melhorar também. E, claro que não confunda pires de oliveira com pratinho de azeitona, né? Não tô dizendo que vocês devem ser malas e, nossa, nunca estar satisfeitos, não é isso. Aqui é muito mais para que vocês entendam que pode melhorar e vocês merecem melhorar. Tipo, ah, eu tô ganhando 10, tô super bem. Cara, você pode ganhar 20 e vai ficar muito melhor. Nossa, é verdade, posso mesmo. Ah, eu tô morando num lugar super legal, mas você vai ter um lugar melhor pra você morar se você quiser, obviamente. E saiba que se você quiser, tá tudo certo, você merece isso, entendeu? Não tem nada da parte de Deus que ele vai impedir você de viver o extraordinário que a vida tem pra oferecer, tá? Não tem nada, e muito pelo contrário, você achar que tem, drena aí a sua luz, a sua energia, a sua cabeça, drena tudo, tá bom? Vamos lá, sexto comportamento de abundância. Ganhe rápido e erre rápido. Mais rápido ainda. Ganhe rápido, rápido e erre rápido. O que é isso? Essa aqui também é o meu último, nos meus últimos aprendizados também. Tem uma frase é, japonesa, eu acho que é oriental, que fala assim: se você perceber que você tá no trem errado, desça o mais rápido possível. Tá no trem errado, não fica esperando mais 3, 4 estações pra descer, não, cara. Deu errado, erra rápido, corrige rápido, ganha rápido. Não tenha medo de desembarcar na estação mais próxima, uma vez que você percebeu que você tá no trem errado. Então, decidir rápido as coisas, sabe? Tem muita coisa que você já deveria ter feito há muito tempo e você tá aí protelando, enrolando. Cara, decide rápido. Se for pra ganhar, ganha logo. Se for pra errar, erra logo. Se for, sabe? O que não dá pra ficar é parado. Essa que é a verdade, né? Fé não é só crença. Fé também é movimento, né? Fé é você acreditar que você é alguém que veio pra viver o melhor da vida. Não é só ficar achando isso vibrando o raio roxo no seu quarto trancada, entendeu? O raio azul do eu Moria. Não é isso. É você também sair pra rua e fazer as coisas. Ah, mas eu vou errar, vai. Vai, desculpa, vai errar. Mas erra rápido. E acerta rápido, ganha rápido. Não fica sentada no pudim muito tempo, não, tá? Isso daí vai só atrasar o seu lado. E, como eu disse, um comportamento de abundância é ganhar rápido e errar rápido. Percebeu que o trem tá errado, que tá no trem errado, desce na próxima estação e arruma a sua rota. Fechou? Sétimo comportamento. Caixão só cabe um só. Só cabe um. O que é isso, galera? Essa aqui, acho que a frase mais visceral que eu tenho aqui pra falar hoje é essa. No caixão só cabe um. Então, o dia que você for passar dessa pra melhor, você vai ter que pensar assim: ah, mas eu não fiz mais porque a minha mãe ela falava que eu não podia fazer, porque o meu amigo ele me passou pra trás uma vez, eu tive um sócio que me enganou, que me roubou. Porque, sabe, ninguém me apoiava, porque, nossa, era tão difícil pra mim, você não sabe como foi a minha infância. Porque, nossa, eu apanhava, porque, poxa, eu vim lá do interior do sertão de Sergipe e eu não sabia nem falar embigo, entendeu? Não interessa o que você tá passando, no caixão só cabe um, cara. Então, assim,
vai pra cima sem medo, sabe? Um comportamento de abundância. Você saber que no final das contas, no dia que você for passar o seu slide lá pra Deus, não vai dar pra você culpar ninguém, cara. Não vai dar pra você culpar ninguém, não vai dar pra você falar que você não fez isso porque o fulano te falou aquilo, que você deixou de fazer porque aconteceu aquilo. No final, tudo vai se resumir a você. Então vamos falar assim: por que que você não fez? Ah, porque eu não tive espaço. Por que que você não criou espaço? Ah, porque eu achei que eu não podia. Por que que você achou que você não podia? Ah, porque nunca ninguém me falou. Então, sabe assim, você vai emaranhando uma coisa na outra. E acho que vocês saberem que no caixão só cabe um ajuda vocês também a se amarrarem menos em problemas alheios também, sabe? Então pensa aqui, nossa, tem uma pessoa que achava que era insubstituível na empresa. Até o dia que ela morre e vê que 2 semanas depois tem alguém no lugar dela. E aí? Entendeu? E todo o tempo que você se negligenciou, que você se ignorou, os burnouts que você teve, entendeu? Cara, só cabe um só. Então investe em você sem medo, sabe? Se você colocar as coisas para funcionarem contando única e exclusivamente com esse pensamento que no caixão só cabe um, a sua vida vai andar muito mais rápido. Você vai se prender muito menos em coisas pequenas, entendeu? Pensa que no dia que você fizer a sua passada, vai ter um banquinho e um slide. Não vai dar para você chamar testemunha, não vai dar para você chamar gente para depor a seu favor, nada. É só você e por que que você não fez? Por que que você não fez? Por que você não fez? Aí fica aí a culpa, né? Fica aí o peso, tá? Oitavo comportamento de abundância. Saber o seu preço. Saber o seu preço. Por que saber o seu preço, galera? Como eu trouxe, né, nos erros, não saber é um problema. Então você precisa saber exatamente quanto você vale. Por quê? Isso vai limitar as relações de maneira negativa. Muito pelo contrário, vai trazer limites saudáveis, né? Lembrando que relações elas começam a ficar tóxicas quando você começa a aceitar coisas que você não aceitaria normalmente. Então, saber o seu preço, ele tange na vida real em você falar, opa, querido, aqui não. Ó, essa linha, tá vendo essa linha aqui? Você cruzou ela. Volta, dá 2 passinhos para trás aqui, por favor. Não aceito que você fale comigo desse jeito. Não, sabe? Isso que você tá me oferecendo é pouco para o que eu mereço. Mais uma vez, tá? Não confunda pires de oliveira com pratinho de azeitona. Não estou convidando você aqui a ser uma pessoa egocêntrica, a ser uma pessoa narcisista, nada disso. Só estou dizendo, saiba o quanto você vale. Cobre com firmeza, sabe? Saiba o valor da sua entrega no trabalho, saiba o seu valor pessoal. Saiba até que página você vai permitir que uma pessoa entre na sua vida. Saiba até que parte você vai tirá-la da sua vida, entendeu? É muito importante você saber o seu preço, porque você vai limitar, né? Eu falo muito aqui que o nosso posicionamento, a nossa narrativa de vida molda a nossa realidade, molda as nossas relações. Então, saber o seu preço faz parte de você se apossar de quem você é. Pensa uma pessoa que trata você sempre por palavras de baixo calão. Por quanto tempo você vai permitir que isso aconteça? Até que parte, até que página, né? Uma coisa é eu brincar aqui. Ah, meu, você é um cuzão, ha. Outra coisa é eu agredir você literalmente te chamando de uma pessoa injusta, você é um tarará, entendeu? Então, assim, saiba isso, saiba o seu preço e cobre o seu preço. Seja ele financeiro, seja ele emocional, saiba, cobre, exija, porque as pessoas só vão pagar o preço que está na etiqueta. Se você colocar um precinho lá baratinho, ninguém vai falar, pô, mas você vale muito mais que isso. Ora, pois, não vão, tá? Fica tranquilo que não vão. Não vão querer pagar mais do que está na etiqueta. Beleza? Esses são os 8 comportamentos. Aí você vai falar assim, Mal, eu tenho dificuldade de traduzir tudo isso em situações práticas. Eu tenho dificuldade de colocar isso de uma maneira concreta e cartesiana. Eu preciso que você diga para mim assim, Maurício, o que que eu faço agora? Saio dessa aula, onde eu aplico isso? Que caminho que eu sigo? Calma, jovem padawan, que tem coisa para você aqui também. Agora a gente vai colocar um passo a passo rápido para que você possa implementar essas ideias, que a maioria delas foram conceituais, implementar elas de uma forma bem concreta e bem direta, tá? Você pode pegar do item 1
ao item 5, que você vai ter uma transformação na sua vibração. Como eu disse, você vai ajustar a sua vibração. Então, eu vou até escrever isso aqui. Ajustando nossa vibração. Como que eu faço isso? Tá? Como que eu ajusto a minha vibração para que a minha vida seja melhor, ou no mínimo mais gostosa de ser vivida? Primeiro passo, galera, ambiente. Vamos lá. Esse aqui eu falei que eu ia falar só agora, né? Ambiente. O que que é o ambiente? Turma, tem uns pastores que estão falando aí num negócio que é real, mas eles estão usando de um jeito meio sacana. Eles estão vendendo carnezinho com essa frase. Meio sacana, né? Eu fiz um podcast falando que não pode tacar pau em pastor, que pelo menos eles estão ajudando. Eu vou honrar, tá? Mas acho essa parte eu acho zoada. Eu não posso também mentir pra vocês. Mas eles têm uma frase lá que é super legal, que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vocês conhecem essa frase? Segundo o que eu ouvi por aí, é uma sabedoria da Torá oral, né? Uma sabedoria que não tá na Torá, que a Torá é meio que o Velho Testamento. Isso é uma tradição oral que os judeus passam. E aí, o que que é isso? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vocês já perceberam que a gente fica diferente quando a nossa casa, por exemplo, tá bagunçada? E a gente fica diferente quando ela tá arrumada? A gente fica diferente quando a nossa casa tá com a pia limpa e quando ela tá com a pia com uma pilha de louça. Ou então, por exemplo, você tá com o seu carro lá, andando com o seu carro. Aí seu carro tá com um trinco no para-brisa de ponta a ponta. É uma energia que passa, né? Como eu falei aqui no comecinho, a gente vai trabalhar muito em cima do ver, fazer, obter, né? Então, assim, essa aqui é exclusivamente o ver, tá? Quando você vê as coisas muito bagunçadas na sua casa, na sua vida, ou quebradas, ou fora do lugar, ou faltando, isso passa uma mensagem inconsciente para você de que tá faltando, de que tá quebrado, de que ou você não tem dinheiro para trocar, ou você não é completo, ou você é desorganizado. Tudo isso reflete, tá? Tem mais coisas também, por exemplo, pessoa que gosta de andar com o tanque do carro sempre na reserva. Cara, não faz isso, coloca o tanque cheio, abastece, vai dar na mesma, tá? A quantidade de carro que você vai usar, dá na mesma você colocar 50 conto pro ponteiro só sair da reserva e você ficar olhando para pro danado do ponteiro dias e dias com o negocinho apitando ali, pouca gasolina, isso passa uma mensagem para você, isso vai moldando, como eu disse, o seu ambiente. Então, a gente precisa preparar um ambiente de abundância pra gente, tá? Tem coisa quebrada na sua casa? Joga fora, tá? Tá trincado, tá danificado, tá incompleto, joga fora, tira da sua frente, porque isso comunica com você, isso ajusta a sua frequência, né? Ou melhor, isso diminui a sua frequência. Tá faltando? Poxa, eu tinha um bibelô ali que, sei lá, eu tinha um tabuleiro de xadrez que tá faltando três peças. Cara, ou você compra as três peças ou você guarda o tabuleiro. Não deixa o tabuleiro faltando três peças porque você vai olhar isso e vai comunicar pra você que você tá incompleto, que na sua casa tem alguma coisa incompleta. Bagunça é a mesma coisa, né? Tanque do carro, tanque cheio. Por exemplo, você vai comprar roupa, né? Tem pessoa que gosta de comprar roupa muito barata e compra 20 camiseta, 20 brusinha da Renner de, sei lá, de R$ 40. Cara, por que você não compra 5 ao invés de 20, não compra 5 numa loja mais legalzinha? Você vai gastar a mesma coisa, entendeu? E a diferença é que você vai vestir uma roupa que é melhor e você não vai usar as 20 blusinhas que você comprou na Renner, entendeu? Se você comprar 5 numa loja melhorzinha, você vai usar tanto quanto usaria as da Renner. Talvez você até nem chegue a usar todas, mas você, na hora que pôr aquela roupa no corpo, você vai falar, porra, é uma loja essa é uma roupa bonita de uma loja bacana. Muda a sua frequência, né? Tênis é a mesma coisa. Tem pessoa que gosta de comprar tênis, cara, qual que é mais barato, qual que é mais barato. Aí compra quatro logo, cinco tênis. Cara, não faz isso, compra dois bom. Pensa que você vai gastar o mesmo dinheiro. O que eu quero trazer pra vocês é o seguinte: em vez de você gastar esse montante de dinheiro com um monte de coisinha merda, pega esse montante que você já ia gastar e compra, sei lá, três boas. Três da hora. Sabe, não vai te faltar nada você fazer isso e vai mudar muito a maneira com que você se enxerga, vai mudar muito a forma com que você
se entende, passa uma mensagem consciente para você, tá? Pessoas e tudo mais, eu vou falar daqui a pouquinho também, tá? Então, esse é o primeiro passo. Tenha um ambiente que comunique abundância. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, tanque do carro cheio. Em vez de ter 50 pares de sapato, tem 5 de marca foda. Em vez de ter 20 camisetinha merda de vereador, compra 5 camisetinha da hora, entendeu? Deixa lá, você não vai usar as 20 de uma vez, entendeu? É isso. Tenta trazer o máximo possível, porque lembra que é um estado de espírito, a abundância. Então, tenta vibrar isso o quanto você conseguir, quanto antes você conseguir. Beleza? Vamos para o segundo passo. Segundo passo é mais para quem não se sente merecedor, tá? Então, uma vez que eu arrumei aqui o meu ambiente, que eu arrumei todo o meu entorno, tudo aquilo que meu olho vê, o que minha mão toca, o que meu nariz inala aqui de essência do lugar que eu tô, eu preciso começar a ajustar algo da minha cabeça para poder ver as coisas como alguém que enxerga essa abundância que o mundo tem, né? Como que eu vou parar de enxergar o mundo como uma pizza de 8 pedaços, se eu acredito nisso? Se para mim realmente para eu ganhar, uma Wallace tem que perder, a Camila tem que perder, entendeu? Não dá. Eu tenho que mudar essa cabeça e muita gente só vai mudar na repetição. Então, a gente vai ter que fazer aqui um jogral aqui da. Um jogral não. Vamos colocar aqui, é um mantra, vai. Um mantra diário dessas afirmações mesmo. Então, todo dia você acorda pensando isso e dorme pensando isso. Cara, eu sou filho de uma fonte inesgotável, a minha vida, ela é próspera, a abundância me procura, porque eu sei o que fazer com ela. Sabe, essas afirmações que orientam você, que trazem mais poder, mais força para você seguir em um momento que seja, né? Eu brinco com vocês direto, falo assim, gente, tem mês que eu começo aqui que se tudo der certo, o cenário o cenário de planilha, de Excel aqui, eu não pago nem aluguel. E às vezes são os meses que eu mais faturo são esses. São os meses em que eu começo mais instável, que as coisas no meio do mês elas começam a acontecer, pum, 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 porque eu seto justamente isso. Se eu tô passando por um problema, principalmente financeiro, eu faço as minhas orações, eu agradeço a Deus por todas as coisas que eu tenho, eu sou grato por cada clipe que tem na minha casa. Eu me sinto um cara completo. Na minha casa não tem nada quebrado, para não falar que não tem nada quebrado, tem uma redinha aqui que a gente cortou para poder passar coisas na escada. Mas assim, a única coisa que tá fora é isso, cara. Quebrou, ou eu arrumo ou eu jogo fora. E isso comunica pra mim. E todo dia eu durmo e acordo com esse mantra. Eu sou merecedor, eu sou uma fonte inesgotável de prosperidade, de dinheiro. Ah, Mal, isso aí é quase que uma. Isso é quase que tipo, um oponopono da prosperidade. Cara, sim e não, né? Sim e não. Na verdade, é você buscando criar novas redes neurais na sua cabeça, com esses pensamentos, né, de abundância, de que, cara, Deus é uma fonte inesgotável, de que eu vou fazer a minha parte para as coisas chegarem até mim. Uma vez que os projetos chegam, eu abraço eles, sabe? Eu visualizo isso com nitidez, antes de dormir e depois de acordar, tá? Faz isso que as coisas elas vão melhorar para você gradualmente, tá? Se você é uma pessoa que vê o mundo como uma pizza de 8 pedaços, faça isso todo santo dia que as coisas vão clarear na sua cabeça, tá bom? Terceiro passo aqui vai ser viver como quem já é, né? Então eu vou colocar aqui ser. Terceiro passo, você vai escolher alguma coisa, alguma área da sua vida, seja o trabalho, seja a sua saúde, seja os seus relacionamentos, seja as suas parcerias, sei lá, escolhe alguma coisa aí. E você vai começar a perguntar o que uma pessoa que já chegou lá, como que ela é, né? Como que ela viveria esse cenário ideal hoje? Você vai buscar ser essa pessoa, que isso agrega com aquela questão de modelar, enfim, que eu comentei nos acertos passados. Você vai procurar usar a sua imaginação
para ver como que essa pessoa é. Se você quiser ser mais extraordinário ainda, você vai comprar uma biografia dela, se é alguém famoso, obviamente, né? Se não, você vai assistir todos os vídeos do YouTube dela, se não, você vai ler todos os posts dela, se não, você vai tentar uma aproximação física, aparecer no lugar que ela tá, pra tentar entender. Falar, pô, vamos bater um papo, vamos tomar um café qualquer dia, deixa eu tentar entender um pouquinho de você e tal. E se a pessoa topar, você vai ter o seu momento ali de entender, vira um podcast sem câmera, né? Cara, me conta aí o que que você faz, né? Eu falo direto que eu tenho uma admiração do caramba pela capacidade que o Luiz, o marido da Dani, tem de fazer grana. Eu acho esse cara uma máquina de imprimir dinheiro. E toda vez que eu chego perto dele, eu faço uma perguntinha, né? Eu não tenho um convívio direto com ele, mas toda vez que ele chega perto assim, eu falo, ô Luizão, e não sei o quê, como que você acha que é isso aqui? Aí ele, pô, eu acho que é isso assim assim, Maurício. Eu falo, pô, legal. Eu falo assim, legal, bacana, entendeu? Vou anotando e vou registrando aqui, porque é como eu disse, eu busco ser antes de ter, né? Isso também resvala com aquela aula de liderança que eu fiz com vocês e tudo mais. Então, ser é imprescindível. Escolhe uma área para não, né? Vocês sabem também que eu sou inimigo de mudar tudo de uma vez, né? Então assim, escolhe uma área para mudar, busca ali alguém para você se inspirar, tenta entender o que que essa pessoa é, o que que ela faz, como que ela pensa, o que que ela age, o que que ela sente, incorpora e passa a ser isso. Depois escolhe uma outra área e assim você vai sucessivamente, beleza? Vamos lá aqui pro quarto passo aqui. O quarto passo, galera, vocês vão ter que exercitar a troca. Então, como eu disse em algumas das etapas para cima lá, a abundância ela é fluxo, né? Ela entra, passa, volta. Vocês têm que estar trocando. Para funcionar legal, para que vocês sejam abundantes mesmo, vocês têm que trocar. Vocês têm que trocar ideia, trocar energia, trocar indicação. Tem que trocar, tem que ter troca. Sem troca, né, a sua vida não anda. Então, por exemplo, assim, todos os dias você vai anotar algumas coisas que você recebeu dos outros, seja lá carinho, ajuda, dinheiro, né? Você vai anotar também algumas coisas que você serviu, né, que você fez pro outro, sei lá, escolhe uma coisa que você optou muitas vezes a agir por fé e passar por cima do seu medo, sabe? Isso daí fortalece a musculatura da abundância. A musculatura da abundância, ela é fortalecida através de troca. Troquem, troquem. Ouça, fale, peça ajuda, ajude, dê ideias, receba ideias, troque, 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 troque. Troca, esse é o segredo. E esse é como eu hackeio o jogo, tá? Eu hackeio o jogo dessa maneira, eu uso troca. Então, como que é? Eu tenho alguém que eu quero me aproximar. O que que eu faço? Eu dou algo primeiro. Então, ô fulano, pô, vi que você gosta disso aqui e tal. Eu tava vendo, tem um colega meu na academia lá que eu queria entender um pouco mais dele ali, da história de vida dele. E aí eu convidei ele pra ir no podcast que eu gravava. Falei, pô, você não quer ir lá, cara? Ele comentou comigo que tinha uma situação que perdeu uma filha muito cedo e eu vejo ele sempre um cara muito alegre e eu queria entender dele. Só que eu tô na academia, não é um ambiente pra eu ficar tentando entrar em papo profundo, né? Aí eu trouxe ele, falei, o cara não foi, nem a filha dele assistiu, né? A outra, né? A que tá viva. Mas eu tive uma troca com ele absurda. Eu tive um conhecimento que eu absorvi dele gigantesco com essa troca. Eu trouxe ele pra perto, me interessei pela vida dele, ele se abriu para mim. Resumo disso, eu tive uma das grandes lições aí sobre a vida através desse cara da academia, por exemplo. É um exemplo só, né? Você pode fazer isso de várias formas diferentes. Pode ser com um profissional, pode ser com parceiro de trabalho, pode ser com pares. Sei lá, você faz isso. Pensa em trocar. O que que eu posso oferecer primeiro que motivaria a pessoa a fazer de volta? Beleza? Último ponto aqui. Proteja-se. Essa aqui é para acabar, tá? Aí já vou abrir o microfone para vocês. O que que é se proteger, galera? Como eu comentei com vocês aqui, quando eu vou interagir com o dono dessa casa, que eu tô ainda hoje, eu tenho que colocar quase que uma camisinha na cabeça, assim, que ele só fala merda, velho. Coitado do senhor. Ele é gente boa, assim, tem um coração imenso, mas se deixar, eu viro mão de vaca perto dele, cara. Se deixar, eu viro pão duro, cara.
Teve uma situação que a gente foi fazer uns furos lá na parte de cima da casa, e aí ele começou a entrar numa pira com o vendedor mesmo, na loja. Eu fui levar ele pra comprar a broca, que era uma broca pra fazer o furo na parede. Ele começou a discutir com o vendedor. E aí a gente não saía da loja, era pra ficar 5 minutos, a gente já tava 25 minutos lá ele discutindo com o cara, e o cara entrava lá pra ver o negócio, voltava. Aí eu falei, seu Renato, é um senhor já, né? Falei, seu Renato, senhor me desculpa, deixa eu perguntar pro senhor, o que que tá acontecendo? Não, porque o cara aqui, tarará, ele falou dessa broca, mas não, tá caro, tá caro. Eu falei, qual que é a diferença, seu Renato? Ele falou, isso aqui é 12,50, essa é 17,50. Porra, R$ 5. Eu falei, seu Renato, pega de 17 e vamos embora, pelo amor de Deus. Tô cheio de coisa pra fazer lá em casa, seu Renato. Não tem problema, eu pago isso aqui. Eu vou pagar e eu te dou ainda essa broca pro senhor levar embora. Não, mas, seu dinheiro, Maurício, seu dinheiro. Eu falei, então, é meu dinheiro. Vamos lá, pega aí essa broca aqui, tá tudo bem, vamos embora. Então, assim, tem gente que você tem que se proteger mesmo, tá? Principalmente nessa questão de vibração, de abundância, né? Tem muitos. A minha família é de origem portuguesa e português sofreu muito, cara. Português teve muita escassez, né? A maioria deles. Foi até o que motivou a vir pro Brasil, né? Ninguém vai sair de onde tá se tá tudo bem lá. Então, cara, português tem uma raça pra ser mão de vaca, pra ser pão duro, pra ser grosso, pra ser estúpido. E às vezes eu vou interagir com algumas coisas com a minha família que eu falo, nossa, ainda bem que eu tô nessa caminhada do autoconhecimento há um tempo. E você tem que se proteger, tem que entrar com um sapatinho, né? Tem que entrar calminho aí para não ficar sendo contaminado, tá? Então mais ou menos é defender a sua frequência. A gente faz isso, por exemplo, com o pessoal que é bad vibes, né? A galera que é que é muito para baixo, que sabe que pesa o clima. A gente faz isso. Por que não fazer isso também com quem vibra na escassez? Eu, sem problema nenhum, afasto pessoas que são escassas de perto de mim, né? Aquela pessoa que fala assim, com R$ 50 dá pra fazer um churrasco, fala, amigo, eu não compro nem de Coca-Cola 50 conto. Não dá, não vou fazer mais churrasco, fica tranquilo. Faço sem você, entendeu? Então, assim, não ando com gente que é escassa, não ando, não gosto, não falo, não converso, apesar de ajudar, tá? Ajudo elas tudo, mas de preferência eu jogo a boia e puxo pela cordinha, eu não pulo na piscina, não. Porque eu sou um CD de 8, eu preciso estar com a minha abundância bem protegidinha ali, bem reservadinha ali. Mas era isso, galera. Passei aí uns 7 minutos aí, mas valeu a pena para poder aprofundar legal nisso. Quero ouvir vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui. Quero ouvir vocês um pouquinho, quero saber o que que vocês acharam, fez sentido, não fez? Concordam, discordam? O que que vocês têm pra gente aí? É um misto, uma dobradinha de mentalidade e ação, né? Acho que eu coloquei uma imagem aqui no chat, eu não sei nem se vocês Dá pra conseguem ver, ver, dá pra tá? ver, dá sim. Isso daí para mim, quando você foi falando ali dos erros, né? Esse daí eu daria check em 500 vezes para mim, sabe? Desisti antes. Eu desisti antes do Sim. negócio, tá ali, ó, na ponta, na tampa da beirada e Mais uma não semaninha dava certo, você larga a mão. larga a mão. Então, isso é uma das coisas também que eu acho que para mim me ferra muito, assim, além de algumas outras coisas. Uma coisa que eu fiquei assim, do tipo, você falou de saber o seu preço. O que que você acha e qual que é a diferença entre saber o preço e saber o valor? Por que eu falei de preço? Para lidar com questão de dinheiro mesmo. Então, vou dar um exemplo para você. A gente tem os nossos valores, só que valores são intangíveis. A gente não consegue muito, por exemplo, assim, justiça, sabe? Entendi. Então, assim, às vezes eu posso estar com um cara justo, e aí tem uma frase assim, né? O combinado não sai caro para ninguém. Então, ô Wallace, eu quero contratar você para fazer mapas para mim por R$ 50 a sessão. E aí? Você aceita? Se você falar que sim, o combinado não sai caro. É justo, o seu valor está protegido. Mas e o seu preço? Tá no seu preço? Você está sendo, tipo, entendeu? Por isso que eu escrevi preço e não valor, porque o valor ele vai ter um tanto de, sabe? Legal. Subjetividade. E nessa verdade, nesse ponto ali, eu quis trazer preço para escancarar mesmo, ó. Eu, por exemplo, não faço uma sessão por menos de R$ 600. A pessoa pode ter, cara, pode estar. Eu prefiro não cobrar do que ela me pague 400, por exemplo. Ah, eu tenho R$ 50. Não, guarda e, sabe? Compra um quilo de café aí, que o café tá quase 50 conto, sabe? Prefiro não cobrar do que a pessoa me pagar menos do que.
eu tenho como base ali, por exemplo, eu ajudo tudo, obviamente, não faço, não deixo ninguém na mão aí, mas quando a pessoa realmente precisa. Então, respondendo de forma pragmática, o preço é por esse motivo. Faz sentido, faz sentido. E acho que a última coisa, assim, é o modelar quem está crescendo, né? Eu acho muito legal isso. E eu vou conectar com o que você falou da outra aula. Uhum, Cuidado para não se comparar também, né? Porque senão você meio que também, se sabota ali no meio do caminho. também Então, modelando, você não está tendo o resultado da pessoa, mas é claro que você talvez não vai ter tão assim rápido, porque a história é sim. diferente, e a roupagem é diferente, o plano mental de cada um, mas é muito interessante. Muito Não, bom. essa questão do modelar é uma linha tênue. É igual eu falei da questão também de saber o seu valor, não é você saber o seu preço e tal, não é você ser um mala, né? Não é você tipo, não, então se não for por esse valor aqui, não é um convite para você ir para a sombra do negócio. Assim como modelar também. O modelar, ao invés de eu, por exemplo, tacar pedra em quem tá fazendo um trabalho legal no Instagram, por que que eu não vou aprender um pouquinho com a pessoa? Se ela tá crescendo e eu não, por que que eu não vou lá olhar, pô, o que que ela tá fazendo? Quantas vezes por dia ela posta, por exemplo? O que que ela fala? Ela faz post água de salsicha igual eu ou ela tem conteúdo visceral? Entendeu? Então, assim, e tanto que eu sempre falo do seu Instagram, Wallace, porque é absurdo os vídeos que você faz lá, e eu acho que do que a gente tem aqui, né, dentro da escola, são os que eu mais gosto e sempre que eu vejo, eu paro pra ver mesmo, entendeu? Tem alguns que eu consigo pular, mas os seus eu não consigo, porque é sempre bem produzido, com um roteiro legal, com uma narrativa foda. Então, é isso. Quando eu for fazer algo mais elaborado, eu vou modelar você, já tô avisando. Eu vou olhar para que você faz lá as conversinhas lá, de um lado e de outro, com uma roupa com outra. Eu vou fazer também isso aí. Só preciso ter um pouquinho mais de tempo. Ó, o fluxo da abundância é a troca, eu já vou dar a referência que eu uso Aí, ó. de Instagram, que ela tem essa abordagem muito criativa. Eu vou só pegar o nome dela aqui, mas eu vou colocar aqui no chat. Mas é isso, isso é troca. Aí você colocou aqui, como eu brinquei, né? Eu dou minhas ideias tudo pros outros. Se aplicar primeiro, E já dá-lhe me. receita do Wallace, né? O Wallace também é uma coisa que quem seguir o Wallace vai ter top, são várias receitas. Qu- Segue Mas, o Wallace. mas eu vou falar, eu acho que eu menti então pra você. Quando eu falo que eu não pulo suas coisas, mas quando você faz receita, eu pulo. Porque é difícil pra mim tá de dieta e ver É você fazendo sacanagem, né? bombom de ameixa com chocolate branco. Cara, E eu ele pulo. conecta com a espiritualidade, depois ele desconecta, ele sai. É realmente, É, parabéns. Show de não, bola. é um Obrigado, gente. Eu confesso entretenimento que, maravilhoso. ó, coloquei aqui, ó, Hannah Franklin é uma menina do Instagram, Nossa, essa mina é absurda. Uma ruivinha, né? Maravilhosa. surtadíssima, assim, no sentido de criativa, de... Sim, Meu Deus do céu. Se você olhar o Instagram dela, algumas postagens dessa, vê que eu copiei, literalmente. Eu ia até incrível. escrever aqui, né, Vale do Silício, a história é escrita na cópia, total, né? Tipo, Total. pra quem conhece a história de Vale do Sim, Silício, sim, não é cópia, é roubo mesmo, literal de ideias. sim, sim, sim. Não, essa Hannah Franklin, galera, ela dá curso de como produzir conteúdo também. Se vocês verem um cursinho dela de 200 conto, 500 conto, pode comprar, que é muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. Ela é muito boa e se você, como o Wallace está recomendando também, dá pra você entender o que ela faz só de assistir e fazer igual, ponto, né? Como eu sou, né, gosto de gastar um dinheiro no Hotmart lá, eu falo de comprar curso, mas dá para vocês só de olhar já conseguir implementar já. Eu não comprei nenhum curso dela, foi de olhar Só mesmo de olhar aí, ó. e fazer, E é realmente, louco, realmente. não, e é louco, porque você vê que só de olhar dá pra você já entender bastante da essência, né? Bastante do que Nada ela se faz. cria, né? Tudo se copia. Mas assim, não precisa nem copiar. Se você só entender, tipo, Não, num bom conseguir fazer sentido, 10% do obviamente, que são ela tá ideias, fazendo, já né? fica top São já. ideias, lógico, são Exato. ideias que você aprimora, né? Você vai Sim, sim. colocando a sua cara, né? A sua roupagem nas ideias, porque cada um tem o seu jeito de fazer, tem o seu jeito de lidar, né? Exato. E o que você falou, uma das coisas que você falou que para mim toca demais e pegou muito durante minha vida bastante. O meu sogro, ele é muito, pensamento muito de escassez. Muito. Mas assim, no mundo de hoje, dele, a partir das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, não acende uma luz para não Meu gastar. Deus. Sério, sério, sério. Meu Meus filhos Deus. pequenos na praia, ele nunca comprou um sorvete, ele ficava sentado esperando para ver se o L ia lá.
Na hora, pai, quer um sorvete? Ah, quero, porque tá tudo muito caro, tá tudo muito. É, e Jesus, Ale. tem imóveis, tem patrimônios, tem. Eu ainda Sim. brincava com ele, eu falava, nossa, seu Hélio, quando o senhor for dessa para melhor, eu vou para Las Vegas, eu vou deixar tudo lá. E ele fica, né, porque tá vivo, fica louco. E sempre que ele vinha em casa, a gente ficava incomodada. Ou É. tinha certas coisas do Hélio que não fechava, que tava para fechar, contrato que tava para Uhum. fechar, não fechava. E Nossa. vinha, era, mas isso assim é impressionante, essa energia, né, de você se Sim. proteger. Quando a gente começou a perceber, né, com o decorrer do tempo, e eu falava, quando eu conheci o Hélio, ele também tinha, porque é criação, Criação, né? obviamente. Vem E aí a vem no gente foi, sistema. e a minha foi completamente diferente. A gente foi moldando e as coisas começaram a dar certo quando ele entendeu que você precisa ter boleto. Algum boleto você tem que fazer, você tem que fazer algum Sim. parcelamento, você tem que fazer algo, obviamente, com planejamento para você poder pagar. Pagar, né? Mas meu sogro tem 5% à vista? Não, não tem, então ele não compra. Então ele não Sim. tem roupa, ele não dá, ele não doa, ele não tira do armário, ele Caraca. não, literalmente, é um mineirinho bem difícil. E isso tudo prejudicava a gente energeticamente. Então teve que, Sim. né, aprender muito a lidar com isso para dentro de casa, até para o Hélio pensar diferente para poder fazer na empresa dele coisas diferentes para poder prosperar. E ele percebia, quando ele agia de tal forma, as coisas geravam muito melhor. E aí foi aprendendo e foi lidando. Agora, eu tenho um grande problema, melhorei muito. Eu quase fiz um check durante a minha vida, em todos também, Uhum. Gabaritou mas também? Não. praticamente no decorrer da vida, mas também dar o preço, dar o valor. Se a pessoa fala, nossa, mas esse valor é, você não tem, como é que. Eu meio que gaguejava para, Sim. né, falar assim, não, você quer fazer em 25 parcelas? Você quer fazer isso? Você quer fazer. Não, não, não tem, tá bom, eu te dou. Então, assim, era um pouco difícil de, Sim. de fazer isso. Aí você vai vendo, né? Pô, se eu não faço, não vai entrar, não vai girar. Não Então vai, é é. isso. Então você estipula. Tem um provérbio árabe ali que fala assim: você nunca pode dar a única coisa que você tem para vender. Entendeu? Então, Exatamente, exatamente. isso pega muito forte, cara. Então, eu Entra no trabalhei durante, coração. né, 25 anos com personal. Personal, você vai na casa da pessoa, é hora aula, não é simplesmente você vai para academia e você paga mensal. Ok, personal não. Ah, mas, nossa, não tem como. Não, tem, como é que você quer fazer? E eu sempre fazendo com que a pessoa desse o meu preço, Sim, não me valorizando, né? Que nem o Wallace perguntou, o valor, então, a pessoa dava o preço que ela achava que, mesmo tendo condições, né? Porque quanto mais dinheiro tem, mais difícil a pessoa quer abrir a mão, né? O que a sim, gente também vê isso, né? sim, Quanto verdade. mais tem, mais difícil de abrir a mão. Então eu te pago isso. E no começo eu falei, não, tá. Mas aí você vai vendo que não gira, as coisas não vão Não crescendo, não giram, vão é? girando. Não Eu vai. conheço um cara, Ale, que ele entra em. Ele só faz parcerias onde ele ganha e o outro perde. Só faz assim, tipo, inclusive até eu já sei da autoestima da pessoa se ela tá andando muito perto desse fulano aí. E resumo da ópera, a vida dele não anda, cara. Não anda. Ele tira daqui, ele perde ali. Entendeu? Ele começou a Pode entrar tirar. muito, mas sai na Ele outra esquina, é, né? tipo, o último grande escândalo foi que um cara que era, tipo, diretor executivo lá, meu, meteu a mão na grana dele, sabe? Levou uns 300 mil reais dele e não conseguiu fazer nada, nem provar, e ele era um cara que tirou esse dinheiro da galera. Então, assim, a conta ela chega, né? A É. pessoa que faz, E, que toma dos outros, a conta chega. e último ponto para cá falar é. Não adianta você. É impressionante, isso eu percebi muito também, né, nesses últimos 4 anos para mim. Quando você fica aquele mês desesperado, não vem. Não vem. Você tem clientes agendados, aí dá algum quiprocó, porque antigamente eu agendava depois que pagava. Sim. Depois você vai pagar, tá? Balela, né? A Agendou, pessoa não pagou. aparecia, Senão, a pessoa não aparecia e exatamente. não Você recebia. fica com o horário, Sim, E aí, esse mês está complicado, esse mês eu preciso disso, não via, não girava. Aí, quando você começa a trabalhar a sua mente para falar, não, vai, já deu tudo certo, sim, já deu. Então, o lado vibracional, né? Que nem a abundância é uma frequência. Não tem como.
É uma É frequência. difícil, não é da noite pro dia que, né, não tô 100%, obviamente, tem momentos que você fica Tem dia mais que a gente preocupado, claro. balança, óbvio. Total, balança e cai. É. Mas a gente, Mas levanta. obviamente, levanta, não Mas tem levanta. como. Aham. Mas é isso muito boa. E a colocação do Wallace também é por esse valor, né? E é difícil as É pessoas entenderem essa colocação, né? Muito legal. muito eficiente, isso Muito, mesmo. Muito, muito. vinte e muito, quatro horas por dia. Não, muito. só antes da Cá falar, você dando aqui falando, nos primeiros inimigos ali, eu já. Ixi, esse aqui, peraí, volta lá. Aí já fui fazendo os Já foi protocolos. Já fiz reprogramando ao uns vivo. 3 protocolos aqui, já enquanto eu tava falando, eu falei, ixi, Maria. Exatamente. Cara, quer saber o que mais? Acho que o que eu mais tive apego de liberar desses comportamentos negativos, de enxergar o mundo como algo finito, sabe? Como eu usei o termo lá, uma pizza de 8 pedaços. Demorei um tempão, acho que eu tinha esse vício de estimação. Ficar um tempão, falar, não, mas eu vou dividir com fulano pra quê? Né, eu tenho DM de dois, né? Então, assim, pra que que eu vou dividir? Por que que eu vou dar? Por que que eu vou fazer? Nossa, esse era meu vício de estimação. O dia que eu larguei esse, tudo ficou mais fácil. Eu falei, só larguei Eu esse, também tenho DM de 2 Mal, mas eu tenho um CD de 11,2. Então, assim, né? Por não, que que aí eu vou dividir? equilibra. Ah, mas vamos compartilhar. Não, Não. mais ou menos, né? Ah, mas vamos compartilhar, vamos permitir. Mas e o meu Vem, também? junte-se a mim, né? Exatamente. Não, vamos lá, mas não, não posso. Como é que tá? Exato, Aí exato. grita, né? Aí fica mais Grita demais, forte. exato. Vamos Ai, ver a gente, Karine, coitada, que ela tá paciente aí como uma pessoa bem paciente. Fala aí, Karine. Não, só para mim não repetir mais do mesmo, que Não, pode concordo. repetir. Eu achei bacana também, Mal. A abundância é um comportamento, né, de abundância, tá? Tem que ter um Também. pensamento, porque às vezes até eu mesma, no início, peguei uma fase e isso fica muito confuso. Até que eu fui entendendo assim. Aí hoje tu falou, peguei a frase e falei, mas é isso, a abundância é também um comportamento, não é só um pensamento. Né? E Sim, ela caminha junto com a ação e com tudo que a gente estava falando. São sim. todos os passos que a gente já aprende aqui. Aí esse também é um dos passos, né? Mas não é só ficar pensando e querendo e atraindo, é fazendo, mas com o pensamento e com a vibração, porque tem a ver e muda também. Não adianta ignorar esse lado, porque ele também ocorre. Não Exato. adianta ter todo o resto, né? Sim, e a ação você vê que ela valida, na verdade, o pensamento. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu sei que eu sou disciplinado porque na minha cabeça eu acredito que não pode desistir. Versus eu ter todas as chances de ter falhado e ter seguido em frente, por exemplo. Então, a ação, ela meio que manda um recado também para o seu pensamento, para o seu sentimento, né? Você muitas vezes muda a frequência para uma negativa, por exemplo, e o que faz você voltar é o histórico, é você falar, não, mas eu sempre me viro, eu sempre faço, sabe? Eu sempre dou conta, eu sempre resolvo, eu nunca fico parada no momento de crise. Então, o comportamento ele tem que estar pau a pau com o sentir. Você vai sentir, como eu falei, vocês estão usando um exemplo aqui de mês que não fecha e os clientes somem, que eu também dei lá atrás, mas assim, tem mês que eu também sinto isso, só que como que eu corrijo? Meu amigo, meu WhatsApp canta. Meu WhatsApp aqui fica blim, 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 blim. Eu chamo todo mundo, falo, e aí, fulano, beleza, não sei o que, tal, como que você tá? Próximo. E aí, lá, 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 e aí? E aí eu vou chamando e eu corrijo, sabe, essa emoção negativa, esse sentimento, essa frequência baixa com ação, entendeu? Então, como que eu facilito uma crise? Com suor. Então, soa bastante que a coisa vai funcionar, né? Essa que é a lógica. E tem que estar assim, cara, alinhadíssimo com a ação, com o pensamento. Posso falar Pode, rapidinho? claro, por favor. Eu não tô seguindo ainda vocês. O Wallace não tô Tem que seguindo. seguir, tá perdendo muito. E também Vai não. A agora. Lei comecei a seguir esses dias. Assim, um absurdo. Ele fez outra conta, mas tô por Sim, fora aí. tem que acompanhar. Então, tem vídeo. Vocês estão me Tá cortando um pouquinho, né? ouvindo? Não sei se vou conseguir, porque tá Se ruim você pra cá. quiser, se você quiser tirar o vídeo, a gente pode tentar só o áudio Tá, só. eu vou tirar o vídeo, peraí.
Então, é o Aí, seguinte, dá tá para ver ótimo. agora? Tá ótimo. Tem um vídeo que é daquela mulher Louise Hay, que ela Sim. fala de como você cura o teu corpo, né? Sim. E ela fala nesse vídeo exatamente sobre o dinheiro, sobre a abundância. Ela tem muito essa mentalidade, né, das afirmações, de você modelar a sua mente, os seus pensamentos. Assim, embora algumas coisas eu até contesto, mas eu acho que tem muitas coisas que a gente aprende disso, né? Sim. Que é ter a consciência mesmo, né, dos pensamentos, da mentalidade, enfim. E ela fala uma coisa no vídeo que eu acho interessante. Depois eu vou compartilhar com vocês o vídeo se vocês quiserem Sim, claro. assistir. Mas ela fala que o dinheiro então, é uma frequência, né, como você bem colocou, mas essa energia ela tem que ser uma energia natural. Assim como a gente respira, e a gente não, quando a gente respira, a gente não pensa, estou respirando, o ar está entrando. Sim. Você respira naturalmente. E o dinheiro, ela diz que você tem que viver essa energia como algo natural. Então, quando você paga as suas contas, você está pagando simplesmente uma conta e aquele dinheiro vai voltar para você. Quando você recebe um dinheiro a mais na sua conta e você vê, esse mês faturei mais do que o normal, você não deveria pensar, nossa, isso foi espetacular, isso foi extraordinário. Você pensa aquilo como uma coisa natural, você já vive a Sim. abundância, né? Porque eu acho que aquela coisa que, essa exemplo que você deu da pizza, dos 8 pedaços, que eu também tinha muita dificuldade de entender isso, né? De achar que é infinito, que Uhum. está disponível para todo mundo, que todos nós podemos ter todo o dinheiro disponível, né? E você pensar que você pode olhar a sua conta e você já sentir que você tem nela, até no vídeo ele fala 50 milhões de dólares. Então, assim, você já Sim. imagina, você já sente, você já vive que tua conta tem 50 milhões de dólares, né? Como se Sim. isso fosse algo natural e não extraordinário. Sim. Não estou dizendo que isso é fácil, é difícil a Não, gente e pensar nem dessa também que não maneira. deva comemorar também, né? Mas Que não, não, não mas, distanciar, né? Eu acho que é aquele mas não papo do cenário ideal, distanciar. né? Exatamente. E você sentir esse cenário ideal como algo natural. Tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu visitei o Japão ano passado, e eu não sei se vocês, assim, têm amigos japoneses ou já vivenciaram um pouco dessa cultura, mas o japonês, eu vou abrir minha câmera aqui para mostrar, Tá. assim, rapidinho. O japonês, quando ele vai te dar o dinheiro, ele te dá o dinheiro assim, ó. Ele segura assim, ó, com as duas mãos, Uhum. assim, ó. Que Ele legal. te dá o troco. Ele recebe o seu cartão de crédito para pagar as contas. Ele faz assim, ó, e você coloca o cartão, né? Uhum. Por que que é isso? Porque tem um significado diferente para eles. O que tenha para nós, eles estão, entendeu? Obrigado por receber esse dinheiro. Cortou, né? Ok, cortou. E assim, e esse é o Aí. fluxo natural, é o fluxo da abundância. Eu dou, eu Sim, recebo, né? Eu sou grato por isso, né? E aquele movimento que você coloca do fluir da vida, que você falou muito bem também, né? De você se sim, colocar no fluir da vida. Então, o dinheiro também nessa energia. Bom, é sim. isso que eu queria compartilhar. Depois eu Muito. mando o vídeo para vocês. Manda sim que a gente vai gostar de assistir. Uma coisa que é interessante, e eu também aprendi ao longo da caminhada, é que o dinheiro ele não é nem bom nem mal, né? Ele é de quem sabe usar. Então, quando a gente vê gente muito ruim com muito dinheiro, não significa que o dinheiro ele é de quem é ruim, né? É só de quem sabe usar mesmo. Assim como você vê gente muito boa com dinheiro também, e tudo certo. É uma energia, né, que existe para materializar coisas no mundo. Ponto. Tem gente que sabe manipular isso para o bem, tem gente que sabe manipular para o mal, assim como um remédio numa dose certa cura, numa dose excessiva mata. Mesma coisa nesse sentido. Mas perfeito o que você falou. Cara, ficou bem feliz que você também entrou hoje, ficou até o final, né? Falou que ia sair antes, mas ficou até o final. Ô, Então a Mal, aula deixa eu foi só te boa. falar, Fala deixa eu aí. só rapidinho. Meu pai falava um negócio assim, hoje meu pai estaria com quase 100 anos, 98. Ele falava lá atrás, dinheiro não aceita desaforo, assim Sim, como o caixão também não tem gaveta. sim, Então não adianta você, né, querer gastar sem saber, que também não adianta levar, porque para tua vida não saber usar o dinheiro como ele tem que usar, como ser trabalhado, porque o caixão não tem gaveta, total, total, não tem né? mesmo. E também não aceita desaforo também. Vai querer compartilhar alguma coisa, Rê, aí com a gente? Ou tá tranquilos?
Não? Tranquilo, então. Bom, turma, obrigado pela participação aí. A gente se vê semana que vem. Tá tranquilo, tá bom. A gente se vê semana que vem, então. Obrigado pela contribuição de todos vocês aqui, estarem ao vivo. Fiquei muito feliz. Até caprichei mais na aula hoje, porque falei que ia ter uma galera aqui, ia receber gente em casa. Então, então é isso. Até a próxima semana e vamos junto, viu? Fiquem com Deus. Tchau, E gente. valeu. Tchau, tchau.